Aí, de tão calmo, eu tô nervoso. Meu Deus do céu. Bom, gente, meu nome é Edivan. Eu sou filho de um metalúrgico e de uma doméstica. Tenho 6 irmãos, sou o caçulo, né? E sempre as pessoas me perguntam se eu imaginava ser o que eu sou, né? Um empreendedor que lidera mais de 70 pessoas em 11 cidades do país. Um empreendedor que criou uma empresa, que é a sede, que regulariza outras empresas. Nosso trabalho é difícil até de explicar, né? Bom, e um executivo que usa terno e gravata. Gente, um garoto que nasce na favela, lá na periferia de Belo Horizonte, isso não é um sonho, né? Mas isso eu conto para vocês depois, porque eu tenho um sonho, tá? Ser empreendedor foi resultado de muito trabalho para ajudar minha família, né? Assim, conhecer pessoas foi assim o meio para que a gente conseguisse melhorar a gestão da empresa, ter oportunidades, né? Usar terno e gravata, imagina. Se eu andasse igual um publicitário, não ia dar certo para vender o serviço que eu vendo, não tem como, né? E essas lições que eu aprendi na vida, que nós somos responsáveis, né, pela imagem que a gente passa para as pessoas. Isso foi uma das lições que eu aprendi. Eu tive que estudar muito para aprender as coisas que eu sei hoje. Mas não foi numa escola formal, não foi na faculdade, não foi com professores, não foi com notebook. Na realidade, eu tive que ser um aluno muito aplicado na escola da minha vida. E é engraçado que, quando criança, eu tinha tudo para dar errado nessa vida. Eu tinha tudo para ser um problema para a sociedade, né? Tudo para ser um problema. E acabei criando uma empresa para resolver alguns problemas da sociedade, né? Eu acredito muito que a burocracia, ela bem entendida, ela gera oportunidade. A burocracia, na realidade, ela ainda não é entendida por nós, nem pelo governo. Os países do primeiro mundo já entenderam que burocracia, na realidade, é para gerar oportunidade e não renda. É por isso que a gente vê tanta corrupção. Então, eu acho que onde eu cresci, na favela onde eu cresci, as relações não eram legalizadas, os imóveis não eram legalizados, o comércio não era legalizado. E o que isso provoca na realidade? Falta de oportunidade. Aí vocês imaginam um garotinho de 7 anos querendo ajudar os pais a pagar as despesas de escola. Porque é o seguinte, quando você tem um garoto de 7 anos que mora numa favela e ele começa a estudar e vê os meninos com merendinha, com as coisas tudo certinho, o garoto que mora nessa favela, ele desce, ele olha e fala o seguinte, eu também quero. Mas os pais não têm condições de dar. O que ele vai fazer? Na linguagem do asfalto, né? Na linguagem da favela, vou descer para o asfalto para roubar. Só que eu escolhi um caminho diferente. Eu resolvi trabalhar, entendeu? Isso com 7 anos. Arrumei um amigo, falei com ele, gente, o nome dele era João Pezão, né? Aí eu falei, ô João, vamos trabalhar? Vão, 7 anos. E desde aquele dia eu comecei a trabalhar com papel, catando, né? Catando papel na rua. Catava papel. Eu ia catando, ele ia empurrando o carrinho. E o que é legal é que a gente gostava muito de pão com carne. O dinheiro não dava, eu comprava pão com molho. Mas a gente chegava na vila com a boca toda suja, comendo pão com carne. Nada, só pão com molho, né? E aí entrou a questão do... Aí começamos a comprar, eu comprei minha merendeira, comprei os cadernos, ajudava meu pai mesmo, 7 anos. E aí foi engraçado que eu aprendi uma lição, né? Tem muito a ver com a questão de biologia, né? O que passa de pai para filho e tal, genética. No meu caso, foi muito mais... Eu herdei da minha família muito mais valores. E esses valores
Não foi questão de carro, não foi uma conta bancária, não foi mesada. Foi valores como amor, perseverança. E um valor que me acompanhou desde o dia que eu tomei aquela decisão de trabalhar junto com o João Pezão. Entendeu? Honestidade. Você não abrir a mão. Bom, vida que passa, né? Eu entro numa situação seguinte. Cresci, estou a fim de ajudar no sustento da minha família. O que eu vou fazer? Ainda morava lá na favela, jogava um pouquinho de bola. Pretinho, cresceu na favela, joga bola, Pelé. Entendeu? Ainda era quarto zagueiro, vocês não imaginam. Nem com a 10 eu jogava. Aí, futebol. Não teve outra. Futebol. Fui jogar no América Mineiro, passei um tempo no América. A partir daí, vim para São Paulo, para o Palmeiras. Voltei para Belo... Aí teve umas férias, em 1990, teve umas férias. Eu voltei para Belo Horizonte. Aí aconteceu um evento que mudou totalmente a minha vida. Totalmente. Um derrame. Meu pai sofre derrame. Estou lá em casa, lá em Belo Horizonte. Aí eu falei, caramba, o que eu faço? Volto a jogar futebol? Fico com a minha família? Não deu outra. Abandonar o futebol não foi nenhuma decisão difícil. Porque o futebol era só o caminho, só o meio para eu ajudar a minha família. Fico. É bom que eu já aprendi até uma lição de história nessa brincadeira, né? Dom Pedro I, dia do fico. Porque, na realidade, é o seguinte, ele ficou, naquele dia foi decisivo para a independência do Brasil. No meu caso, fiquei pelo bem da minha família e nem sabia o que ia acontecer com o meu futuro. Não tinha nem ideia. Mas, na verdade, eu fiquei. Foi para devolver os valores e a boa educação que minha família tinha me passado, né? Em forma de uma vida melhor, de uma vida mais digna. E eu aprendi, na realidade, que isso chamava gratidão, né? Chamava gratidão. Bom, minha irmã e meu irmão serviam de office boy. Aí eu fui trabalhar na mobilidade de office boy. Fininho, né? Estava saindo do negócio de jogar futebol, preparo físico lindo. Todo o serviço eu fazia a pé, enquanto meus amigos lá faziam de ônibus, eu fazia a pé. Fininho, né? Levinho, tal, fazia tal, aquela coisa toda. Economizava um din-din, né? Economizava uma grana. E aí, um belo dia, o sócio resolveu mandar todos os office boys embora. Só ficou 2, eu e mais um. Beleza. Quando passa mais um tempo, um dos sócios me chama para montar um escritório de despachante imobiliário. Fiquei todo feliz, gente. 20 anos, vou ter o meu negócio. Segundo maior sonho do brasileiro, porque a primeira é ter casa própria, né? Então, segundo maior sonho do brasileiro. Vou ter meu negócio. Só que junto, a vida me traz uma outra questão. Essa pior ainda, uma de matemática. E uma equação para resolver. Como que eu vou ajudar a minha família se eu não ia receber salário e ainda ter que rachar na despesa do escritório? Pagar aluguel, faxineira. Falei, eu tenho um conselheiro, hoje eu tenho um conselheiro que é o Marcelo Xerto. Ele fala o seguinte, que todo empreendedor começa um negócio do zero. Eu comecei do menos 0, quer dizer, menos 1, né? Porque eu tive que fazer conta. 30 era a quantidade de quilômetros que eu ia ter que andar para economizar o dinheiro da condução. 1 era a quantidade de refeição que eu ia ter que fazer durante o dia. Só a janta. Durante o dia eu tomava água. O dia inteiro. E 0 era quanto que eu ia pagar de despesa para faxineiro.
Porque o mesmo é fazer a faxina do escritório. Não é saber, não. O negócio é economizar, entendeu? Mas todo esse esforço que eu fiz foi pouco tempo. Talvez aí 30 dias, um mês. Foi quando um dos advogados me passou o primeiro cliente para fazer escritura. Fiz a primeira, fiz a segunda. Aí ele começou a me indicar para outras pessoas. Mas acontece que me bateu uma vontade de desistir. Chega, eu vou arrumar um emprego, vou ter um salário por mês. Chega. E aí, um dia, refletindo, veio uma frase que meu pai sempre falou com a gente, né? Eu sempre levantei cedo. Meu pai falava sempre com a gente, eu sempre levantei cedo. Sempre levanta cedo. Beleza. Eu já estava levantando cedo mesmo, entendeu? Tinha que levantar cedo para correr atrás de estudo. Porque, para eu aprender a fazer escritura, eu fui ler o Código Civil. Eu acho que eu fui o único que leu o Código Civil todo, nem advogado lê. Né? Falar, eu só falava gíria. Veja bem, eu jogava futebol, morava na favela. Como é que eu falava? Só gíria. Aí, mano, e aí, meu, era só gíria. Sabe o que eu fiz? Fui ler dicionário. Não sei o quê. Tinha que dar um jeito. Fui ler dicionário. A primeira palavra que eu aprendi, que o advogado falou, esdrúxulo. Eu, o quê? É maluco, né? Bom, e eu aprendi que aquele negócio lá que eu catava papel junto com meu amigo para a gente comprar pão com molho, a gente estava formando a sociedade. Começou a ficar chique o negócio, né? Caramba, que, na realidade, aquele negócio de aceitar aquela maluquice de abrir um escritório sem dinheiro e ainda ter que ter despesa, eu estava aproveitando uma oportunidade. O que meu pai queria dizer para a gente, sempre levantar cedo, né? Era a gente ser perseverante. Sabe que chega uma hora, gente, que meus pais são muito humildes. Eu estava pensando nas necessidades nossas, de família, aquela coisa toda. Eu fui pegar um trabalho de um empresário em Belo Horizonte, cara dono da metade de Belo Horizonte. Estou lá arrumando, acho 3 cheques em branco assinados por ele. Já tinha sido office boy, sabia como é que funcionava banco. Né? Então, olhei aquele cheque e falei, meu Deus, é agora, né? Arruma minha vida e da minha família e somos nesse mundo. Bom, não, vou devolver esses cheques. Devolvi o cheque, aí ele falou para o tesoureiro dele assim, esse menino não sai do meu lado mais. Esse menino não sai mais do meu lado. É interessante que eu aprendi uma lição interessante nesse negócio. Conquistar a confiança das pessoas, você precisa realmente assim, ser claro, né? Você ser realmente sincero com as pessoas. E naquele momento ali que eu devolvi esses cheques para ele, sabe, ele passou realmente a confiar em mim. E mais ainda, ele passou a me indicar para outras pessoas. Ele me indicou para uma rede de supermercados. E o diretor do supermercado tinha um baita problema. Tinha 60 lojas e 32 lojas dele não tinham alvará. Aí o cara me indica para ele. Só que tem um detalhe, eu nem sabia o que era alvará, eu só fazia escritura. Aí ele falando e tal, aquela coisa toda nas minhas lojas. Aí ele falou, olha, se você aceitar isso, eu vou te dar um presente. Eu falei, o quê? Presente? Aceita a missão. Aceitei. Olhei como é que fazia um alvará, fui para a prefeitura. Durante 30 dias trabalhei com força. No final de 30 dias eu cheguei lá e falei com ele, toma os alvarás. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Os alvarás. Ele virou para mim e falou assim, e o presente? Que presente você quer? Aí eu falei com ele assim, eu só quero mais serviço. Você tem mais serviço? Tem.
passei a cuidar das lojas, passei a cuidar de todas as lojas dele, de todos os imóveis, né? E eu aprendi que mais um conceito de confiança, né? Que com dedicação e trabalho, as pessoas também confiam em você. E aquilo foi o day one da sede. Ali começou a sede. Né? Agora, eu não falei para vocês que o trabalho, na realidade, era para ajudar minha família? Eu ainda morava na favela com isso tudo. Dinheirinho na empresa, comprei uma casinha, né? Tirei meus pais da favela. Ainda dei emprego para meus 2 irmãos. Eu tenho 6, mas tinha 2 que trabalham comigo. O Edivaldo e a Egma. A Egma é responsável pelo administrativo financeiro, minha sócia, e o meu irmão que cuidava da operação. Né? Bom, fui também fazer um desejo que eu tinha, que era fazer faculdade de Direito. Comecei a contratar gente e fui fazer faculdade de Direito. Como a vida é muito gente boa comigo, na primeira semana de aula na faculdade, eu tenho uma baita de uma surpresa. O professor começou a comentar de uma situação que estava acontecendo em Belo Horizonte. O Mineirão estava comprando, o Carrefour estava comprando o Mineirão. E falando o nome de um monte de advogado. Eu só olhando para ele sentado assim, coçando a cabeça, falei, ai. Vou ficar aqui ou vou trabalhar? Porque simplesmente, gente, ele estava falando tudo que estava dentro da minha mala. Eu estava com as alterações contratuais, eu estava com todo o processo para fazer. Tirar CNPJ, sessão estadual, alvará, todos os advogados que eles estavam falando ali, eu conversava com eles todos os dias. Todos os dias eu conversava com aqueles advogados. Eu acredito muito que fazer faculdade, eu acredito muito que buscar conhecimento, que vai te transformar, é hiper importante. Mas tem um detalhe. Se ele não for aplicado, não vai transformar nada. Conhecimento tem que ser aplicado. E aquele era o meu momento. Eu fui aplicar aquilo que eu já sabia. Fui buscar realmente, voltei para o escritório. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Vamos entrar para dentro desse negócio aqui. Entendeu? Vamos fazer o negócio acontecer. E o Carrefour já estava me contratando para outras cidades. A primeira cidade que eu vou, o cara me mandou para o Rio de Janeiro. Eu conheci um modelo maravilhoso para você crescer. Maravilhoso. Conhecer gente. Eu não sei se isso está certo, não, mas vou dizer uma coisa. Eu fui conhecendo gente. Eu conheci um aqui, conheci outro ali. E aí fomos resolvendo os problemas dentro do Rio de Janeiro, o Carrefour gostando e tal, e começamos a atender o Carrefour no Brasil inteiro. Aí abrimos 11 unidades. Temos 11 unidades hoje. Então, assim, Manaus, Porto Alegre, onde que tiver que abrir escritório, é com a gente mesmo. Hoje eu não sei fazer isso mais não, meu time é que faz. Né? Mas o que acontece? O volume de serviço estava crescendo muito. Todos os números nossos cresciam muito rápido. Eu falei, o que eu faço? Vou contratar alguém para me ajudar ou eu vou ler um livro? Resolvi ler o tal do livro. Só que eu não li qualquer livro. Eu li o livro do professor Falcone, Gerenciamento da Rotina. Comecei 10 horas da noite e terminei 6 horas da manhã. Aí, pilhado. Nossa! Vamos fazer que não sei o quê. Nem parecia que eu não tinha dormido uma noite. Entendeu? Não, vamos lá e tal. Cheguei no escritório, vou dar um choque de gestão. Ai. Descobri que não dava certo o negócio. Eu descobri que precisava muito mais do que dedicação e trabalho para você fazer isso. Precisava muito mais, precisava de sangue frio, precisava de conhecimento. E aí eu tive que tomar uma decisão muito séria. Uma das primeiras decisões muito sérias na minha vida. Foi afastar o meu próprio irmão da empresa. Não era o momento dele mais na empresa. Ele não estava mais, né, com aquele sangue todo. E aí
Eu afastei meu irmão. Eu estava com a necessidade muito grande de conhecer o que a gente fazia, conhecer outras empresas, conhecer como é que funcionava a burocracia em outros países. Eu queria entender. E aí, um dia, ali na revista da Exame, veio lá uma oportunidade. Missão da Exame na China. Falei, eu vou. E pior que eu fui. E pior que eu fui. E aí, imagina vocês, lá no morro, né? Lá no morro, agora eu estava sentado do lado da Cláudia Vassalo, né? Diretora de redação do Exame. Estava bonito na foto. E aí, quando eu estava conversando com ela, falando da sede, o que a sede fazia, como é que nós fazíamos, queríamos crescer, né? Ela, não, eu vou te apresentar uma pessoa quando chegar no Brasil. Falei, tá bom. A gente estava, na realidade, quando nós conversamos, a gente estava em Bangkok. Cheguei no Brasil, ela me chamou para ir lá na Abril, né, no prédio da Abril. Me apresentou a Maria Luísa. Gente, vi um filé mignon no prato, lá no restaurante. Eu nunca tinha visto aquilo tão bonito assim. Eu falei, que é isso, gente? E ela virou para mim e disse assim, aí me falando, tal, aquela coisa toda, eu falando que eu queria crescer. Ela, vou te indicar Endeavor. Eu, em o quê? Endeavor. Tá bom, eu vou. Eu vou. E aí, gente? Isso não foi uma prova. Ou melhor, foi. Foi uma prova. Uma prova de vestibular. Porque eu vou falar com vocês uma coisa. O processo seletivo da Endeavor, nesse ano que eu fui, tinha mais ou menos 600 empresas. Chego no processo seletivo, né? Tá, conversando com o pessoal. Aí a pessoa me perguntou, né? Qual que é seu EBITDA? Tá de sacanagem. Essa licença eu não tiro, não. Essa licença eu não tiro mesmo. Nem sei por onde começar. Quando eu aprender, eu volto. Continuando a conversa, ele virou e falou assim, isso é DRE? Aí eu falei, você está falando de discussão de relacionamento? Bom, vocês nem imaginam a resposta do fluxo de caixa, né? Quando ele virou e falou assim, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa de documento lá do escritório? Eles não falando? Bom, depois de muito mentor, né? Marcelo Scherto, conversei com o Francisco Valim, o Patrick. E aí, eu já me senti com vontade de voltar. Eu conhecer esse pessoal todo, sair lá de Belo Horizonte, né? E conhecer esse pessoal todo aqui, eu já... Tudo bem que eu chegar lá e ia falar esse nome, ninguém ia conhecer, né? Mas, de repente, eu vou para uma outra fase do processo, que é o painel nacional. Gente, se eu achei que aquelas perguntas eram difíceis, se vocês estão achando que essas perguntas eram difíceis, imagina o painel nacional. Eu chego no painel, na mesa tinha, me lembro como se fosse hoje. Tem coisa na vida que você não esquece, né? Paulo César Aragão, Dr. Paulo César Aragão, Ivan da Mestra, Carlos Pessoas, que era o diretor da Endeavor Global, Pedro Passo da Natura, Beto Sucupira e Jorge Paulo Lema. Eu não sei, as minhas pernas, parecia que eu estava voltando à época de fazer alongamento, né? Aí estou fazendo, terminei. O Jorge Paulo Lema me pergunta assim, dá para crescer? Eu, naquele impulso, falei, dá. Quando eu falei dá, eu pensei um pouquinho e falei, meu Deus do céu. Assinei um contrato, sem caneta e sem papel. Coloquei meu time todo no barco, porque não adianta eu querer crescer sozinho. Uma empresa não cresce sozinha, precisa de gente. As pessoas têm que crescer. Nenhuma empresa é grande se as pessoas não forem grandes também. Eu tinha que fazer isso com o meu time também. E eu falei para o Jorge Paulo, não, crescer. Enfim, beleza. Saí de lá, falei, agora eu tenho que estudar. Agora eu tenho que estudar. Procurei uma escola aqui em São Paulo que chama IESE.
Cheguei lá no processo seletivo, aí o rapaz me perguntou assim, qual a sua formação acadêmica? Nenhuma. Fala inglês? Não. Fala espanhol? Não. Falei com ele, eu não falo nem português direito. Ele virou para mim e disse assim, me fala alguma coisa para você fazer o curso. Eu falei, eu sou empreendedor em Devil. Ele, opa, você está no curso. Eu falei, opa, beleza. Entrei no curso. Entrei no curso e aí eu tive uma grata surpresa, porque esse curso eu ia ter que ser muito aplicado. Na minha sala tinha presidente da Livraria Culturas, vice-presidente do Walmart. Né? Como é que você faz para estudar com o pessoal desse? Tem que ser aplicado. Tinha coisa em espanhol, coisa em inglês, coisa em português. Meu Deus do céu, tinha que estudar. E como é que eu ia cuidar da gestão da empresa? Como é que vai fazer? Teleconferência? Não uso nem o Skype. Teleconferência, como é que vai fazer? Reunião de vez em quando no escritório? O que eu fiz? Contratei um executivo. Foi a minha melhor decisão com relação à minha formação. Foi a pior decisão que eu tomei para a empresa. Pior decisão que eu tomei para a empresa. Fui estudar, ok. No final de 2009, eu estou falando com vocês o seguinte, eu não estou falando de 10 anos, 5 anos, não. Estou falando de 2009. Estou falando de 2009. Fui, estudei. Quando eu volto para dentro da sede, eu já sabia muito bem o que era um DRE, já sabia muito bem o que era um fluxo de caixa. Quando eu olhei para a empresa, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Pus o pé na estrada. Por 2 meses eu viajei. Fui viajando. Visitar a unidade, visitar cliente, visitar as repartições públicas. Fui sair visitando. E sabe o que eu escutava? Que a sede não era a mesma, desde que eu tinha saído, a sede não era a mesma. Gente, meu coração cortou. Sabe? Doía pra caramba. Primeiro, por causa da empresa. E segundo, eu estava pé da vida comigo, pela minha incompetência de ter deixado a empresa no momento que ela mais precisava de mim. Então eu falei, caramba, o que não vou fazer? Fiquei mal mesmo, mas fiquei muito mal. Voltei, afastei o executivo e aprendi que executar é remar contra a maré. Você pegar para fazer, tem que fazer o negócio acontecer. O meu sonho, na realidade, eu só quero ser um professor. Só quero ser um professor. Mas na hora realmente que ainda falta muito para isso acontecer, né? Eu preciso aplicar melhor as lições que eu aprendi com minha família, as lições que eu aprendi com meus estudos, que eu estou aprendendo na escola dessa vida, né? Eu quero realmente passar para as pessoas tudo isso que eu aprendi durante esses 20 anos aí, que eu aprendi sobre burocracia, como é que funciona. Vocês que tem muitos aqui, né, que vão ser os novos empreendedores, não tenha medo de burocracia. Faça dela uma oportunidade. Porque, na realidade, a burocracia, ela vista de forma correta, ela vai gerar oportunidade, porque senão não vai gerar renda. Na empresa da gente não tem lá o caixa. Se eu não colocar uma burocracia, todo mundo não vai meter a mão lá, não vai fazer o que quer. A gente não tem nossos formulários. Então é isso que eu quero ensinar para as pessoas, sabe? Mudar esse conceito. Né? Mudar esse conceito. Eu quero ensinar isso um dia. Eu sei que para isso, eu vou precisar aplicar tudo aquilo que eu vivi até aqui. Honestidade, para que eu possa, desde que ganhei um pão com molho até um cliente igual o Carrefour, né? Ter muita gratidão pelo que eu aprendi com a minha família e com as pessoas que passaram pela sede e ainda vão passar. Acho que é a questão da perseverança, né? Para andar 30 quilômetros
e ainda fazer um planejamento estratégico, né? E assim, e confiança por quê? Nas pessoas. Independente disso tudo que aconteceu comigo, eu preciso confiar nas pessoas. É importante, né? E ter sangue frio para tomar decisão, você precisa ter confiança. E gratidão, sabe? Porque se precisar de nadar contra a maré, você pode nadar. Eu não tenho nenhuma pretensão de ter resposta para tudo. Mas para uma pergunta, se algum dia ela for feita para mim pelo meu filho, eu quero responder. Eu quero responder. Se ele me perguntar se eu realizei meus sonhos, se eu tive uma vida boa, entendeu? Eu quero realmente dizer para ele: olha, filho, a vida foi uma ótima escola para mim. Obrigado, gente.